Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Se inscreva, curta, compartilhe, que o conteúdo desse canal possa estar sendo uma bênção na sua vida e que você esteja sendo edificado através das reflexões que estamos trazendo. Hoje eu quero refletir com você sobre um assunto que é muito importante de pensarmos e de refletirmos juntos, que é sobre a culpa e a vergonha. Gênesis capítulo 3, versículo 7, ou melhor, versículo 6, e vou ler. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, guarde isso com você, porque eu estava nu, e por isso eu me escondi. É muito interessante a gente pensar sobre a culpa e a vergonha, porque ela vem exatamente decorrente da realidade. O pecado gera isso em nós, e não é diferente, por exemplo, nesse cenário aqui no Jardim do Éden. No início da humanidade, nós já víamos um pouco sobre a ideia da culpa e do medo, né, que é a consequência aqui da culpa e da vergonha. A gente vai ver que Adão e Eva viviam ali no Jardim do Éden, e nesse cenário, de uma forma específica, eles estavam ali. Ao comer o fruto, eles vão se esconder da presença do Senhor, então eles estavam com sentimento de culpa. Como é difícil quando a gente tem pessoas na igreja, e como pastor a gente vê várias realidades, de pessoas que estão vivendo uma vida cheia de culpa. Pessoas que estão vivendo uma vida com uma realidade de não aceitação por aquilo que elas viveram, por aquilo que elas foram no passado, pela realidade da vida que elas transitaram até se tornarem então cristãos. Então, apesar do velho homem, essas pessoas vivem presas num passado que já não existe, porque Cristo fez tudo novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas existe uma culpa ainda no passado que traz uma vergonha para o presente, que traz uma não aceitação para o presente. A palavra de Deus, ela vai dizer para você que pode estar levando uma culpa, uma vergonha e por consequência um medo de ser julgado junto com você. A palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você não precisa ficar preocupado com o que os outros pensam de você, porque Cristo te libertou, porque Cristo te transformou, porque Cristo lança os teus pecados no mar do esquecimento, como a gente vai ver no texto. Então a palavra de Deus, esse Deus cheio de graça, esse Deus amoroso, ele vai dizer que se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para me perdoar do pecado e me purificar de toda a injustiça. Não sobrando mais culpa para mim guardar para mim, não sobrando mais medo de viver na presença dele, porque ele me purifica, ele me justifica. Mas ainda assim tantas pessoas vivem cheias de culpa, cheias de medo, cheias de barreiras. E eu quero dizer para você que de repente tem culpa com você, que tem medo na sua realidade de vida, naquilo que você vive, na frustração do seu eu, daquilo que você viveu e que você carrega com você. Eu preciso te dizer que você deve aceitar auxílio pastoral, auxílio também, se necessário, psicológico. Considere terapia, considere aconselhamentos pastorais, considere ser tratado. Não deixe que a culpa mine a sua vida. Não deixe que a vergonha pelo que você viveu, que o medo de ser julgado, te impeça de viver mais e mais de Deus na sua vida.
Porque o acusador, o diabo, que é o seu adversário, de fato, ele quer que você viva com medo. Ele quer que você viva cheio de culpa. Ele quer que você não se aceite, mas saiba, Cristo que te perdoa, ele te aceita, te perdoa e te faz uma nova criatura. E te torna digno na presença dele, não por você, não por quem você é, porque Cristo conhece as suas mazelas, Cristo conhece as tuas obras que são trapos de imundícia, mas por amor a você, ele realiza essa obra gloriosa, que é a obra da redenção. A palavra de Deus diz em Provérbios 28, capítulo 13, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Você quer seguir na sua vida? Você quer ter as bênçãos de Deus sobre você? Então não guarde as suas transgressões, não guarde a culpa pelo pecado contigo. Confesse diante do Senhor. E mais do que isso, se você tem uma culpa mediante aquilo que você viveu, compartilha outro. E aí, mais uma vez, a figura, eu trouxe aqui o auxílio pastoral, também trouxe o auxílio psicológico. A palavra de Deus vai dizer em Tiago 5,16, confessem as vossas culpas uns aos outros e sereis curados. Existe cura de Jesus para você. Existe restauração para a sua vida. E isso passa por humildade para reconhecer as suas fraquezas, para reconhecer que você não é autossuficiente, que você não é forte sozinho, reconhecer que você erra ou que você errou e que tudo bem. Cristo te perdoou. E que o que passou a gente não pode voltar atrás e não mudar aquela realidade, e impedir aquele acontecimento de acontecer. A gente não consegue voltar atrás. Então viver com sentimento de frustração, viver com sentimento de não aceitação, não vai gerar em você um fruto de fato, não vai gerar em você um contentamento para a vida. Mas se você entrega isso diante do Senhor, se você confessa essa culpa, se você coloca essa vergonha, esse medo de ser oprimido, de não ser aceito, diante do Senhor e com pessoas de confiança que são sábias e que podem te orientar, você pode de fato sair do fundo de um buraco que você se vê, você pode sair de lá do fundo e ir para uma atmosfera de graça. Deus, ele tem graça para você. Ele tem graça, misericórdia, favor imerecido para a sua vida. Eu quero nesse vídeo, falando sobre culpa e a vergonha e o medo consequente dessa culpa e dessa vergonha, eu quero te recomendar a música Ele É, dos Arrais. É uma música que vai dizer que Ele vê o seu pecado oculto. Ele vê o que você guarda no fundo do seu coração. E o que Cristo oferece para você, Ele é suficiente para te perdoar. Ele é suficiente para te purificar. Ele é suficiente para encher a sua vida com graça, com graça. Ainda nessa recomendação, tanto da música, quero te recomendar o livro Deus Pródigo, do Tim Keller. Deus pródigo, porque na parábola do filho pródigo a gente vê um Deus cheio de graça. Graça para o filho que vai para o mundo, mas graça também para o filho que se acha melhor do que o filho que está no mundo. Deus, ele está repleto de graça para a sua vida. Deus, ele está repleto de graça para que você pare de viver se culpando por aquilo que ele já perdoou. Você precisa entender que aquilo que passou, passou. Você precisa entender que Deus, ele lança no mar do esquecimento os seus pecados. E você precisa entender que você remoer o passado não muda tudo aquilo que você viveu. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a sua vida. Clame por graça. Viva na presença de Deus repleto dessa graça, porque essa graça te basta. E esse poder que vem da graça te aperfeiçoa, apesar das suas fraquezas. Que Deus te abençoe e que você não viva uma vida com medo, uma vida com culpa, uma vida com vergonha, mas que você seja você do seu jeito, vivendo com todo o seu coração para Cristo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.